Bom dia, pessoal, tudo bem? Vou falar bom dia, né, apesar da nossa aula ser à noite, já que hoje o nosso modelo é assíncrono, né, já deixando aqui claro que semana que vem será assíncrono, a gente terá um encontro síncrono na próxima aula, até porque essa semana a gente tem aí o pré-conselho, eu tenho 2 turmas amanhã, então estou deixando tudo organizado hoje, para que amanhã eu possa ir para o pré-conselho com todas as atividades em dia. No caso de vocês, né, não tem pendências, a avaliação já foi enviada para vocês na data de ontem, algumas correções que ainda faltavam. A nossa próxima avaliação está em elaboração, né, vocês têm a entrega aí para o dia 29/6, então a gente não tem aí nenhuma pendência no sentido da minha parte, né, tá faltando com alguma atividade com vocês. O lado positivo também, que já chegando aí na metade do semestre, a gente consegue identificar os alunos que não participaram, que não têm atuação nenhuma na unidade, e que já vai ficar registrado lá no pré-conselho como um aluno ausente, né, que não participa, que não elabora as atividades, para que caso venha a ocorrer aí a não finalização da unidade, a gente tem tudo registrado lá. Para além disso, eu dividi a aula de hoje em 4 tópicos, né? O primeiro eu vou falar um pouquinho sobre a primeira avaliação, depois vou reforçar um pouco sobre a segunda avaliação, vou falar sobre o tema e a proposta de hoje e qual que é a atividade participativa do dia de hoje, tá bom? Mas rapidamente, não vou prolongar muito nesse vídeo. Sobre a primeira avaliação, já mostra aqui na tela, né? Eu deixei um texto para vocês. Eu preferiria muito mais que isso fosse pessoalmente e a gente conseguisse conversar sobre isso, né? Porque às vezes nas palavras, dependendo da forma como a pessoa lê, pode estar sendo diferente da forma como eu estou querendo explanar. Essa comunicação textual, ela varia muito da interpretação de cada um recebe, né? Então, mas via de regra, não foge muito do que eu escrevi mesmo, tá? Eu bato nessa tecla dos alunos que copiam da internet desde sempre, vou sempre bater nisso aí. Cópia da internet, por mais que coloque a referência lá embaixo, não é citação nem direta nem indireta, vocês sabem disso muito bem, tá? E quando a pessoa vai lá e copia direto, pega o link, copia e cola, é pior ainda. Você está dizendo que é outra pessoa, você está dizendo que é você que está escrevendo uma coisa que não é você. Então isso me preocupa, tá, pessoal? Ah, professor, mas eu fiz isso na minha escola e sempre deu certo, ou eu já fiz aqui no curso e passou. Às vezes passa mesmo, às vezes a gente não consegue identificar, tá? Mas via de regra tem que fazer o certo. Então acho que esse costume a gente tem que ter. E eu tô aqui para cobrar isso e vou continuar cobrando, isso não vai mudar. Tirando esse aspecto, que é uma coisa que a gente pode ir melhorando ao longo das nossas avaliações, a ampla maioria foi bem, né, foi muito bem, tem ótimos textos ali, e as avaliações estão ali, eu dei o feedback para cada um, e qualquer dúvida, né, se alguém tiver alguma dúvida ainda, é só me procurar. 2 alunos vieram me procurar ontem, a gente se conversou, eu expliquei qual era o meu posicionamento, a pessoa explicou o dela também, e a ideia é fazer esses ajustes, né, como eu sempre falo, quando eu coloco isso sobre perspectiva, é porque eu não quero que vocês façam isso, principalmente no ambiente de trabalho ou na vida de vocês, tá? Alguém pede para buscar algum conteúdo, você vai lá, monta uma apresentação ou escreve algum texto, e a pessoa vai ver lá que é uma cópia do Wikipedia, é uma cópia do trabalhosfeitos.com, é uma cópia do o que é escola. Então, além de feio, ruim e ilegal, né, pessoal? Porque a gente está falando justamente sobre uma unidade que tem a ver com legislação, então isso não pode acontecer, por isso eu cobro vocês e vou continuar cobrando, tá? Me sinto seguro e tranquilo em continuar essa cobrança, enquanto eu tiver energia para cobrar isso, eu vou continuar cobrando sem problema nenhum, tá? Podem ficar tranquilos que esse padrão de qualidade vai continuar acontecendo. A partir de então, eu quero reforçar que a gente tem as apresentações, né, as atividades de avaliação, a segunda avaliação, até dia 29. Se passou uma semana, vocês têm 2 semanas para elaborar ainda, não deixem para o último dia. No último dia pode ter problema na internet, no último dia pode descobrir que não sabe como apresentar, tá? Então vão já fazendo isso, tempo está tendo, né? Toda aula a gente não fica as 4 horas de aula em cima da unidade, então não vai ter como dizer que não tem tempo. Então, alguém tem algum problema de comunicação, de internet, de barulho, então vai adaptando, sabe? Vai fazendo num horário alternativo, faz uma gravaçãozinha, monta um roteiro, né, pessoal? Aqui, ó, vai falar sobre alguma coisa, monta um roteiro, escreve primeiro, vai ficar muito mais fácil, vocês vão ver. Então, para qualquer tema, monta um roteiro. E aí, gravem uma primeira vez, veja como fica, né? Vai lá, olha como é que ficou o vídeo, rever, isso vai auxiliar muito vocês. Tanto é que eu deixei disponível aquele vídeo,
mostrando a forma mais simples que a gente tem hoje de fazer essa apresentação com áudio, que é utilizando o próprio Google Meet que a gente está usando aqui, com o Canva, né, que é aquele material gráfico, aquele site que vocês têm acesso pelo IFSC, e vocês podem estar montando uma apresentação, tá? Fica esse recado também, não deixem para o último dia, para que não tenham problemas na hora de apresentar. Tirando isso, né, deixando esses dois recados, a gente vai falar um pouquinho sobre a aula de hoje. Acredito que o conteúdo presente aqui nesse material vai auxiliar também na apresentação de vocês. E aqui tem um pouco, vou mostrar aqui para vocês, um pouco do que a minha bagagem, né, sobre os temas, o que eu já assisti sobre alguns materiais, eu coloco para vocês, e vocês também podem depois estar contribuindo para a gente aumentar esse nosso leque de opções. Então, basicamente, as nossas legislações estão aqui distribuídas, tá? Todos vocês já tiveram acesso, na aula passada eu já deixei o link dentro da atividade para cada legislação, mas aqui eu deixei em PDF, com base na data do dia 15, tá, pessoal? Então, a legislação está atualizada aqui até 15/6. Estatuto da Igualdade Racial, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto da Pessoa com Deficiência, Estatuto do Idoso e a Lei Maria da Penha. No projeto pedagógico de vocês, não tem a questão do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Acho que foi um aluno que propôs, né, essa inclusão, e eu estou aqui incluindo, até porque tem um documentário muito legal sobre o tema que dá para a gente refletir bastante também. Então, para cada legislação, eu deixei algumas referências, algumas sugestões e algumas indicações de materiais públicos que vocês podem estar auxiliando não só na apresentação de vocês, mas no entendimento, no conhecimento, na reflexão sobre o tema. Para cada um deles, eu deixei algumas sugestões. Por exemplo, Estatuto da Igualdade Racial. Tem um livro chamado Racismo Estrutural, do Silvio de Almeida. Deixei o link ali, né? Quem for baixar na internet, quem for comprar, tem essas opções. É um livro bem interessante, tá? Um livro que faz uma abordagem histórica da relação social sobre a questão do racismo. Então, é um livro bem, bem legal mesmo. Todos os materiais que estão aqui são materiais que eu já acessei, tá, pessoal? Não peguei nada da internet que eu ainda não vi, tá? Por isso que também tem uma quantidade reduzida aqui. Outra indicação eu já tinha comentado com vocês, é um documentário da Netflix, chamado 13ª Emenda. Ele faz uma reflexão sobre várias questões raciais, né, o interesse econômico por trás de alguns tópicos. Então, é bem interessante, é bem legal que quem for apresentar o Estatuto da Igualdade Racial, se tiver acesso a esses materiais, vai contribuir também, tá? Obviamente, não são só esses, na internet está cheio de coisas, e sempre lembrando que é bom fazer um filtro, né, tentar encontrar materiais de qualidade. Tem muito bate-papo sobre o tema, tem muita entrevista, né, o Roda Viva, por exemplo, da TV Cultura, está abordando essa questão numa quantidade maior do que abordava antes, então está tendo um destaque, então vocês vão achar muita coisa interessante. Sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, esse documentário ele aborda os 30 anos do ECA, né? O ECA é de 1990, assim como o Código de Defesa do Consumidor, e ele faz uma abordagem bem interessante ali. Fala sobre o sistema socioeducativo, fala sobre as evoluções. Novamente, é mais uma legislação de vanguarda, né? Uma legislação completa sobre o tema, e aí a gente vai entrar naquela discussão se o que é abordado na lei é cumprido na prática, né? Mas a legislação está ali. Ela faz uma abordagem também sobre a questão nutricional, sobre a questão da criança e do adolescente como um indivíduo de direito, né? Então, é um documentário bem, bem legal mesmo, para quem for aí tratar do tema na apresentação, acredito que vai gostar, e para os demais também, tá? Quem tiver um interesse aí, eu sugiro que vocês assistam, porque é bem interessante. Sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, também, assim, tem uma quantidade grande de materiais, eu lembro que eu já tinha assistido esse documentário, e eu me dei a oportunidade de revê-lo, tá? É um documentário bem interessante, vocês vão gostar, tá? Acho que esse aqui eu não quero falar muito, quero que vocês assistam, vocês vão ver que a questão da perspectiva, né, do indivíduo com deficiência, para além da possibilidade ou da oportunidade de deixá-lo em casa e o Estado assume a responsabilidade por ele, vocês vão ver que não é bem isso o que a pessoa com deficiência busca para a vida dela, e aí cada personagem aí dessa história, dessas entrevistas, aborda sobre a sua perspectiva. Então é bem interessante, é bem legal, e eu sugiro que todos assistam esse documentário também. Depois, né, tratando sobre o Estatuto do Idoso, tem um documentário mais rápido aqui, um documentário de 11 minutos, que trata sobre o idoso na sociedade, um documentário mais recente, uma questão sociológica, né, uma questão que envolve também a questão
da predominância econômica e como o idoso chega a uma faixa etária que, como ele contribui menos na questão econômica, acaba acontecendo um preconceito não só social como um todo, mas da própria família, né, a família que enxerga isso como um fardo, e esse é um ponto interessante, né, pessoal, porque é a nossa próxima etapa da vida, depois da vida adulta, né, a gente chegar na fase idosa, então todo mundo vai passar por isso, e é interessante a gente antecipar um pouco a perspectiva de quem está já nessa fase. Deixei também um livro, tá, esse é um livro que muito legal, um livro que eu gosto muito, chamado Em Busca da Memória, uma biografia da doença de Alzheimer, tá? Da sua descoberta às novas técnicas, de Joseph Goebbels. É um livro bem legal, é um livro que eu leio, quando eu posso eu apresenteio, porque ele traz a história do envolvimento de uma pessoa com Alzheimer. Então, é claro que a gente não está dizendo que necessariamente um idoso sofrerá da doença de Alzheimer, mas como é a parcela da população que tem uma exposição maior a essa doença, esse livro, desculpa, é muito interessante. Eu acho que quem tiver a oportunidade de baixar, de ler, de comprar, vai gostar bastante, tá? Porque ele traz uma perspectiva de reflexão mesmo, né? Acho que quando eu leio esses materiais, assim, por exemplo, tem um livro da biografia do câncer, algumas histórias que abordam essas doenças e trazem casos reais, a gente consegue se colocar um pouco nessa perspectiva, né? Ou com a gente, ou com pessoas próximas a nós. No meu caso foi isso também, tinha uma pessoa passando por isso na família, então fui ter acesso a esse livro para entender um pouco como funciona, tá? E é bem interessante. E por fim, não menos importante, né? A gente também vai tratar a Lei Maria da Penha, e eu deixo um documentário, né? Não tem porquê melhor do que a própria contar um pouco sua história, contar como aconteceu esse processo, né? Dessa cobrança institucional, essa cobrança global, né, sobre o caso dela em si e sobre o que isso representa para a sociedade. Os avanços que acontecem desde então, a gente tem outras novas legislações, né, a questão do feminicídio, por exemplo, é um avanço, é uma melhoria, mas ela mesma expõe, além de contar a história dela, o que acontece ainda, no caso de não ter, as denúncias não serem tratadas da mesma forma, dependendo da classe social, da região, algumas questões que a gente sabe que acontecem não só para esse caso, mas fica mais evidente ainda nesse caso, tá? É um material vasto, aqui se todo mundo pegar um pouco disso e assistir, e ler, e tentar entender, já vão ter um conteúdo riquíssimo introdutório, que é a questão da nossa unidade, né, esse conteúdo introdutório sobre o tema. E claro, né, pessoal, assim como eu provoquei vocês em questão do Código de Defesa do Consumidor, o que vale aqui é ler a legislação, entender do que ela trata, né, o que especificamente ela trata, quais são as abordagens dela, e as legislações têm esse sentido aqui também. Não diferencia do Código de Defesa do Consumidor a necessidade da leitura, tá, de todas elas. Bom, a partir disso, tá, deixei mais uma sugestão aqui, desculpa, eu tinha esquecido. Tem um livro chamado Prisioneiras, tá, do Dr. Drauzio Varela, uma pessoa que eu admiro muito pelo seu nível de inteligência, né, e ele faz uma abordagem sobre um tema que a gente consegue destacar aqui, essa diferença, né, entre a questão da mulher, tá. Vocês vão ver que é um exemplo extremo sobre a questão, mas é um exemplo atual, é um exemplo real, é um exemplo que acontece no dia a dia, tanto é que ele faz essa abordagem sobre a perspectiva de alguém que está inserido no ambiente prisional feminino, e vocês vão ver que algumas particularidades, a relação social, a própria relação da família com a mulher presa é totalmente diferente da relação com o homem. Então, esse livro ele é interessante por esse sentido, para a gente ver como fica evidente essa questão quando a gente traz para um caso extremo. Independente da tua percepção do que é um indivíduo preso, do que é um bandido, né, essa questão, o livro em si, ele deixa bem claro a diferença de tratamento. Então, é um livro bem legal. Também deixei o link ali, tá? Acho que é um livro que não está tão caro, mas para quem quiser, né, utilizar de outras formas, que eu sei que muitos utilizam aí, fica também evidente aqui a questão da mulher nessa relação, tá? Tranquilo? Fechou isso aqui, pessoal. Eu deixei uma atividade para vocês. A atividade, ela é simples, mas eu acho que ela é bem importante. E eu quero a contribuição de vocês para essa nossa base de referencial aqui, tá? Então, qual que é a atividade da semana? Tem até domingo para entregar, como sempre. Eu deixei aqui, bem no início, tá? Atividade participativa, contribuições para ampliação do nosso acervo intelectual.
que vocês vão fazer basicamente? Vocês vão acessar esse material aqui, e a atividade tem como objetivo propor que todos contribuam com o aumento e a qualidade do nosso referencial sobre as legislações específicas abordadas em nossa unidade. Então, vocês vão colocar aqui o quê? Envie textos, né, link de textos, sugestões de livros, de documentários, de vídeos, de relatos, de qualquer material que possa auxiliar e fomentar o nosso entendimento sobre o tema. Ah, professor, tu colocou alguns materiais bases ali, mas eu tenho uma outra sugestão, eu já vi um outro documentário, eu já assisti um vídeo no YouTube, eu vi uma palestra, eu li um texto, eu tenho um autor que é interessante que fala sobre o tema. Coloquem, tá? Coloquem. Eu vou acessar esse material e eu vou alimentar as nossas bases ali para que a gente construa aí um acervo maior sobre o tema, trazendo a experiência de vocês, né, pessoal? Eu acredito que para todos os temas ali, todo mundo já teve algum tipo de acesso a algum conteúdo ou está buscando para fazer a apresentação, então a gente vai contribuir e vai aumentar esse nosso acervo de conteúdo, tá? Tranquilo? Então essa é a atividade do dia, uma atividade simples, vocês podem acessar os conteúdos, podem ler os materiais, e vai contribuir bastante aí para o crescimento do entendimento sobre o tema. E a gente sabe que quanto melhor embasado a gente tiver, menos resposta fácil a gente vai ter, né? A gente vai entender que esses problemas são complexos e não são resolvidos no meme, em 100 caracteres, né? Ou em alguma fake news que é distribuída por aí. Tá bom? Acho que é isso. Tem bastante conteúdo, né? A aula hoje é bem autodidata, né? Busca que vocês façam essa reflexão entre vocês. E vamos continuando, pessoal. Sempre lembrando aí que a gente tem avaliação em aberto, não deixem para o último dia. E qualquer coisa, estou à disposição ali no grupo, no e-mail, como vocês têm sempre me procurado, tá bom? Boa semana, bons estudos e saúde.